Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? Então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. O capítulo 57 do mangá de Boruto acaba de ser lançado, trazendo consigo a nova personagem chamada Eida, uma mulher extravagante e completamente confiante de suas capacidades. Dona de duas das habilidades mais roubadas apresentadas na franquia até então, Eida foi apresentada como um coringa para reestruturar a organização Kara junto de Koji, tendo como suas habilidades principais a clarividência e também o fascínio. Porém, a grande curiosidade sobre essa personagem é quem de fato ela é e de onde realmente ela veio. Então esse será basicamente o tópico do vídeo de hoje, onde tentaremos desvendar tanto a origem de Eida quanto a origem dos seus poderes oculares. Ficou curioso sobre o tema? Então cola com a gente até o final desse vídeo, pois eu te garanto que ele estará bem interessante. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Dito isso então, bora começar o vídeo de hoje. Muito bem, então pessoal, como vimos no último vídeo aqui do canal, comentamos sobre uma das possíveis linhas de origem da Eida, assim como também um de seus possíveis finais dentro da história. E caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu deixarei ele fixado aqui em cima, mas ainda assim eu te darei um breve resumo sobre esse material. De resumo, essa teoria consistia em ligar a Eida, a suposta filha que o Amado teve no passado, em uma narrativa em que o Amado havia perdido essa filha e ele acabou entrando na Kara com o propósito de revivê-la em algum dia, realizando esse desejo pessoal quando Jigen obtivesse o seu plano do fruto de chakra completamente concluído. No meio dessa teoria, comentamos sobre o Amado ter feito a Eida com base no DNA de sua filha, mais ou menos como foi o caso do processo de clonagem do Kashin Koji. Porém, como a Eida representaria uma ameaça para o Jigen, suas ordens foram inicialmente de descartá-la. E com o descarte da sua suposta filha, Amado teria decidido então trair o Jigen e iniciar os seus próprios planos. Enfim, de forma resumida, essa seria a nossa teoria inicial, sendo ela uma boa teoria, mas ainda assim apresentando algumas inconsistências ali no meio do caminho. E nessa nova teoria do vídeo de hoje, vamos pegar passo a passo sobre uma outra linha de origem da Eida, um pouco mais pé no chão e com embasamentos mais sólidos, pegando pontas que temos dentro da obra original, trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente de interpretar qual seria o passado de Eida e qual seria a verdadeira origem do seu misterioso doujutsu. E para começar essa teoria, então voltaremos um tempo atrás na história da franquia, mais especificamente durante o período da chegada da Kaguya. Como sabemos, segundo o que o quarto databook nos informa, Kaguya veio até a Terra incumbida da missão de colher o fruto de chakra do planeta, onde nos é descrito que a Kaguya chegou na Terra junto de outros membros do seu clã. Nessa descrição fica implícito que, além da Kaguya, o Ishiki também deveria estar junto nessa chegada, assim como também é citado diretamente que outros membros menores do clã acabaram vindo junto com a Kaguya de lá. E após a traição de Kaguya e a queda de Ishiki, Kaguya foi capaz de comer o fruto de chakra, nascendo assim a progenitora das linhagens, a qual um tempo depois teve dois filhos chamados de Hamura e Hagoromo. Quanto à história de Hagoromo, nós já a conhecemos de cor e salteado, pois foi com base nela que toda a obra de Naruto acabou se formando. Porém, do outro lado, relacionado a seu outro filho chamado Hamura, as coisas começam a se complicar um pouquinho mais, visto que a obra tentou explicar algumas coisas e acabou se perdendo no meio do caminho, principalmente no material do anime. Enfim, segundo o que o databook descreve, após a queda de Kaguya com a vitória de Hagoromo e Hamura, é descrito que o Hamura ascendeu até a lua para que assim ele pudesse vigiar de perto o selamento da Kaguya, assim como também manter a guarda do Gedomazu. Hamura então subiu até a lua junto dos outros remanescentes do clã Otsutsuki, exatamente os que vieram junto com a Kaguya, os quais se instalaram e viveram na lua desde aquele período. No anime, isso acontece um pouco diferente, pois lá nunca foram mostrados esses outros membros do clã que vieram junto com a Kaguya, justamente porque esse arco do anime se trata simplesmente de um filler. Enfim, com o passar dos anos, Hamura e os outros tiveram descendentes, os quais foram apresentados durante o período do filme The Last.
Esses descendentes foram moldados da mesma forma que o clã Hyuga, sendo divididos entre a família principal e a família secundária do clã Otsutsuki da Lua. E segundo o roteiro do filme, a família principal prezava em manter a vontade divina de Hamura, a qual se baseava em auxiliar a manter a estrutura de mundo criada por Hagoromo na Terra. Em outras palavras, o clã da casa principal seria como um guarda-costas para o mundo ninja, prezando em manter a sua estrutura e os métodos de ensinamentos do Ninshu criados e espalhados pelo Hagoromo, enquanto a casa secundária do clã acabou distorcendo o contexto dessa vontade divina, achando que o Hamura realmente desejava seria a destruição do mundo corrompido criado pelo Hagoromo. No meio desse processo de conflitos e distorções, a casa principal do clã da Lua foi completamente dizimada pela casa secundária, nos mostrando que o único sobrevivente de todos esses conflitos no final foi apenas o Toneri. Durante o período do filme, a casa principal e a casa secundária do clã da Lua foram apresentados de formas totalmente diferentes, sendo que o símbolo da casa principal era similar ao desenho de um sol, enquanto o da casa secundária era similar ao de uma meia-lua. Ambos os clãs tinham objetivos distintos envolvendo o mundo criado pelo Hagoromo e a vontade divina de Hamura. Agora, ligando esses eventos ao que temos relacionado à personagem Eida, começa-se a suspeitar que Eida pode ser alguém muito mais velho do que aparenta ser. Segundo a nossa primeira teoria sobre ela ser filha do amado, Eida teria de ter por volta de 25 a 27 anos de idade, para que assim a sua aparência física pudesse bater com a descrição daquela teoria. Porém, durante o capítulo 57, Eida acabou indiretamente deixando em aberto qual seria a sua real idade, dando indícios de que para o Koji ela ainda esconderia um pequeno segredo, já que segundo ela mesma afirma, sua habilidade visual não seria capaz de voltar no passado antes do momento do seu nascimento, onde ela mesma já acaba cortando o assunto dizendo que seria indelicado da parte do Koji se ele perguntasse a sua verdadeira idade, o que acaba jogando a Eida em um tabu muito comum para mulheres em determinada idade, já que quando se trata de uma moça mais jovem e de aparência mais nova como ela aparenta ser, dizer a sua idade teoricamente não seria nenhum tipo de problema para ela. Porém, isso não acontece com mulheres mais adultas, já que quando isso é questionado a uma mulher um pouco mais velha, trata-se de um tabu em não revelar a sua verdadeira idade. Mais ou menos como acontece com o caso da Tsunade, que mesmo no clássico ela já havia passado dos 50, e mesmo tendo um rosto muito jovial, a sua idade sempre foi um tabu para ela. Com isso, podemos descartar a possibilidade da Eida ser filha do amado, pois há uma chance dela ser muito mais velha, inclusive, do que ele. Segundo o que se especula sobre Eida, ela pode ser alguém tão velho quanto um Otsutsuki, porém com a sua aparência modificada para parecer uma mulher muito mais jovem, alguém que assim como Toneri, possivelmente estaria beirando a casa de centenas de anos vividos. Nessa teoria, Eida seria nada mais nada menos do que a última sobrevivente da casa principal do clã Otsutsuki da Lua, e assim como Toneri, Eida teria sobrevivido a todos os conflitos e acabou parando na Terra em algum ponto da história. Ou em outra hipótese, ela poderia ser o fruto da junção de um membro da família principal com um membro da família secundária do clã da Lua, pois segundo o que podemos ver nos olhos de Eida, ela aparentemente possui o mesmo símbolo do clã do Toneri gravado neles. Essa habilidade beirando quase a onisciência, certamente não seria algo tão conveniente para ser criado através de uma ferramenta pelo amado, visto que esse tende a ser um dos doujutsus mais poderosos da obra ao conceder a clarividência para Eida. E além do formato desses olhos se assemelharem ao símbolo do clã da Lua, é interessante notar a descrição que eu dei sobre a casa principal desse clã, onde eles são descritos como aqueles que deveriam vigiar o mundo criado pelo Hagoromo. Em nota que a habilidade do Senningan da Eida nada mais é que uma habilidade que deveria justamente ser utilizada pelo clã da Lua para que eles pudessem realmente vigiar a todo momento o mundo criado pelo Hagoromo, sendo essa uma ferramenta extremamente conveniente para essa situação e que muito provavelmente pertenceu a essa linhagem de seres, sendo essa então a primeira teoria sobre a origem de Eida. Agora falando um pouquinho sobre as referências de criação da personagem Eida, como eu disse antes, Eida foi criada com base na primeira programadora da história chamada de Ada Lovelace, a qual também carrega o seu nome como Eida, assim como Lovelace do seu sobrenome, faz referência com a ferramenta que ela possui chamada de fascínio, obviamente relacionada à palavra love em seu sobrenome e a relação de sua ferramenta fazer com que seus inimigos simplesmente se apaixonem por ela. Uma relação até que bem superficial sobre a inspiração de criação da personagem.
Agora ainda sobre o misterioso doujutsu de Eida chamado de Senrigan, a nova teoria mais recente tenta ligar esse doujutsu com a inspiração no Olho de Horus. Resumidamente, o Olho de Horus é um símbolo do Antigo Egito que representa poder e proteção. Segundo a história desse símbolo egípcio, o olho esquerdo simbolizava a lua e o olho direito simbolizava o sol. E após a batalha contra Seth, o amuleto passou a ser conhecido como a união do olho humano com a vista de um falcão, sendo que o olho esquerdo de Horus seria representado pela lua, simbolizando assim um lado feminino com sentimentos e intuição, tendo então a capacidade de enxergar o lado espiritual, enquanto o olho direito seria representado pelo sol, que é responsável pelo entendimento de letras e números e que aqui seria representado também por um lado masculino. Enfim, como vimos aqui, essas citações ao Olho de Horus representam pontos tanto para Eida quanto para o amado. Porém, lidando somente com a personagem Eida, o olho esquerdo, representado pelo lado feminino, assim como a questão do símbolo da lua, explicariam assim o seu poder da clarividência. Enquanto o lado direito seria representado pela sua inspiração em Ada Lovelace, a primeira mulher programadora da história. Alguém que também faria referência com pleno conhecimento sobre letras e números, não estando ligado diretamente com o contexto do amado, e sim todos esses pontos ao Olho de Horus ligados completamente à personagem Eida. Além disso, a relação do Sol e da Lua representam a junção dos dois olhos de Horus, formando assim a junção entre o Sol e a Lua, algo muito parecido com o que vemos nos próprios olhos da Eida, o que também se refere aos símbolos do clã Otsutsuki da Lua, tanto da casa principal quanto da casa secundária. O Olho de Horus também foi citado como um olho humano com a vista de um falcão, o que bate também com a referência do deus chinês Qianlian, que se for traduzido ao pé da letra também significaria algo muito próximo de olho de gavião, o que em ambos os cenários representariam exatamente o que a própria Eida demonstrou ser capaz de fazer com seu doujutsu. Além de que, assim como eu disse antes, essa é uma habilidade extremamente conveniente para vigiar o mundo criado por Hagoromo. Então essa supostamente não seria somente a origem, como também todas as informações de base utilizadas na criação da base dos poderes visuais da personagem Eida. E você, o que achou dessa teoria? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, pois esse tipo de material realmente dá muito trabalho para fazer para vocês. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!